Olá, estudantes, professores e professoras da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de geografia, sempre com aquela pegada, de sustentabilidade. Então, o tema da nossa aula de hoje é interpretação de imagens pela sustentabilidade. Então, a gente já vem aí, ao longo das últimas semanas, trabalhando formas de representação da paisagem, formas de representação da superfície terrestre, e hoje a gente vai fechar essa parte, fechar esse momento, aprendendo a utilizar imagens de satélite para fazer essa interpretação da superfície terrestre. Lembro a vocês que vocês podem curtir, compartilhar, através do YouTube. E quem está vendo aí na telinha da TV Nova, manda aí um abraço e aí fala pro pessoal, manda mensagem que dá tempo de assistir a aula, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, relembrando a aula passada. Então, nós vimos diferentes usos para o mapa, diferentes tipos de mapas, mapas qualitativos, tá? E a gente chegou nesse mapa aqui, que é um mapa da região amazônica, com destaque aí para a Amazônia Legal, que é essa área da Amazônia no Brasil. Nós temos o título do mapa aqui acima, quem fez o mapa, o IPAM. E aqui embaixo, no lado esquerdo inferior, nós temos a legenda desse mapa. A legenda está dizendo aí terras indígenas, unidades de conservação, florestas não destinadas, projetos de assentamento e outros. Já os pontinhos vermelhos que vocês conseguem perceber neste mapa se relacionam justamente às áreas que foram desmatadas até 2010. Então a gente está relembrando isso. E aí, como é que a gente pode trabalhar esse mesmo tema desse mapa utilizando imagens de satélite? Vem aqui comigo, nós vimos que ali naquela região a gente tem muitas terras indígenas, vocês devem saber, é muito comum a gente ouvir falar de povos que estão ali, das lutas, das demandas desses povos pela proteção do seu território, certo? Então eu trouxe aqui para vocês, vai chegar na tela para a gente observar melhor. Nós temos aí, na parte central dessa imagem, uma foto que foi tirada do Google Earth, que tem aí uma licença liberada para a educação, tá? Então nós temos aí no meio, tem um pontinho amarelo que está escrito terra indígena, Uru, Eu, Uau, Uau. Então esse é o nome da terra indígena. E o que é que a gente consegue observar com essa imagem? Onde há a terra indígena, a gente percebe que a vegetação ela está numa cor, num tom mais escuro. Então, observar os tons da fotografia, da imagem, vão ajudar a gente a perceber os diferentes usos da terra. Por quê? Qual o contraste que a gente tem nesta imagem? Qual contraste vocês conseguem perceber? Então, aí à direita, ao lado dessa terra, nós conseguimos perceber algo como se fosse um retalho dessa terra, algo marcando assim um caminho. A gente chama isso aí de espinha de peixe, porque a gente tem um caminho central, e paralelo a gente vão ter caminhos aí para o norte e para o sul, beleza? Que vão estar retirando a vegetação. Então, aproximando um pouco mais dessa imagem, nós conseguimos observar que dentro da terra indígena há regiões de solo exposto. Então, essas manchas que a gente chama de cicatrizes, meio amarronzadas, vão indicar que nessa região aí nós temos solo exposto, que é diferente do que a gente vê do outro lado. Você vê que no outro lado, aí onde tem essas linhas amareladas, nós conseguimos ver solo exposto, mas de uma cor mais puxada para o branco, que dá uma ideia de que foi recém-desmatada essa região. Então, aproximando aí para vocês perceberem esse limite, e aí já trazendo para a reflexão da importância dessas terras indígenas para justamente a sustentabilidade.
Então, essas fotografias, essas imagens de satélite são muito úteis para medir o desmatamento, por exemplo. Né? Lembra que a gente trabalhou na última aula, né, dados sobre desmatamento. Então, nessa daqui a gente está o quê? Comprovando isso. Então, a gente consegue observar que esses retalhos, essas cicatrizes no solo, é justamente uma região que foi desmatada. Não é, pessoal? Então, ó, continuando aqui, aproximando ainda mais, né? Dá para já ficar nítido que existem demarcações de terra, ou seja, é uma região que foi loteada, né, e provavelmente vai ser usada para algum tipo de cultivo, né, provavelmente monocultor, ou seja, o cultivo de um só produto, como soja ou arroz, que é muito comum nessa região de haver esse monocultivo. Tá dando para acompanhar, minha gente? Então veja, tudo que a gente fez foi observar essa imagem numa escala de observação mais próxima. Então, a primeira foto estava bem ampla, a gente tinha, né, poucos detalhes, e à medida em que a gente vai aproximando, a gente vai aumentando essa escala, aumentando também a quantidade de detalhes que a gente tem nessa fotografia. Então, se vocês ainda não utilizaram, peçam para o seu professor ou utilizem nos seus próprios celulares, né? Vem com esse aplicativo do Google, tá? Que é o Maps, mas vocês podem também baixar o Google Earth, né? Que escreve E-A-R-T-H, né? Earth, terra, tá aqui escrito no cantinho, né? Se você, quando ele colocar a imagem na tela de novo, vocês vão ver que no cantinho esquerdo, ó, tá escrito aí Earth, né? Que é terra em inglês, beleza? Vocês já aprenderam uma palavra nova também. Então, ó, a última imagem está bem próxima, a gente consegue ver diferentes tipos de vegetação e a gente consegue ver que essa terra ela realmente está sendo utilizada para a agricultura, ou seja, foi desmatado para virar um cultivo. Como sugestão de atividade, né? Quem está vendo agora no ao vivo pode ir lá quando a aula ficar disponível no YouTube, dá um pause nessa imagem aí que Cleitinho vai colocar aí daqui a pouco na tela, olha aí, dá um pause aí para você descrever, né, que tipo de uso está sendo dado a essa imagem aí. Então a gente consegue ver vegetação. Será que é uma vegetação floresta ou uma vegetação de campo rasteira? Tem solo exposto? Tem moradia? Tem indústria? Tem comércio? Comércio não dá para perceber tanto, mas tem indústria, né? Tem hidrografia, tem estradas. Então, eu quero que vocês descrevam, né, o uso do solo nessa imagem. Beleza, pessoal? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a Brielle, que está aqui comigo fazendo a tradução, né, a interpretação em Libras. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.